Olá, professores! Hoje vamos acompanhar o último vídeo da coletânea. Nele serão apresentadas as competências e habilidades específicas da sua área do conhecimento. Vamos lá? Vídeo 4B: Habilidades específicas da área de Ciências Humanas e Sociais aplicadas. Na área de Ciências Humanas e Sociais aplicadas, os jovens devem ser estimulados a desenvolver a capacidade de estabelecer diálogos entre os indivíduos, grupos sociais e cidadãos de diversas nacionalidades, saberes e culturas distintas, para que possam construir hipóteses, argumentar, dialogar e promover o seu protagonismo juvenil. O texto da BNCC destaca a necessidade de se promover o desenvolvimento de algumas categorias para garantir a aprendizagem e desenvolvimento dos jovens na área de ciências humanas. São elas: tempo e espaço, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, política e trabalho, territórios e fronteiras. O documento propõe também o desenvolvimento de 6 competências específicas da área de ciências humanas e sociais aplicadas, destrinchando cada uma delas em habilidades. E temos um destaque importante: perceba que o código alfanumérico está presente em cada habilidade. Ele auxilia na identificação de sua competência específica correspondente. Vamos lá? Competência específica 1: analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses processos e a possíveis relações entre eles. Esta competência propõe ampliar a capacidade dos estudantes de elaborar hipóteses e compor argumentos com base na sistematização de dados, de natureza quantitativa e qualitativa. Compreender e utilizar determinados procedimentos metodológicos para discutir circunstâncias históricas favoráveis à emergência de matrizes conceituais. Modernidade, Ocidente e Oriente, civilização e barbárie, nomadismo e sedentarismo, tipologias evolutivas, posições dicotômicas e etc. Operacionalizar conceitos como temporalidade, memória, identidade, sociedade, territorialidade, espacialidade, etc., e diferentes linguagens e narrativas que expressem conhecimentos, crenças, valores e práticas que permitem acessar informações, resolver problemas e, especialmente, favorecer o protagonismo necessário tanto no nível individual quanto coletivo. São habilidades da competência 1: analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão e à crítica de ideias filosóficas e processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais da emergência de matrizes conceituais hegemônicas, etnocentrismo, evolução, modernidade, entre outros, comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos. Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de natureza qualitativa e quantitativa, expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos, gráficos, mapas, tabelas, entre outros. Analisar objetos da cultura material e imaterial, como suporte de conhecimentos, valores, crenças e práticas que singularizam diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. Identificar, contextualizar e criticar as tipologias evolutivas, com populações nômades, sedentárias, entre outras, e as oposições dicotômicas, cidade-campo, cultura-natureza, civilizados bárbaros, razão, sensibilidade, material, virtual, entre outros, explicitando as ambiguidades e as complexibilidades dos conceitos e dos sujeitos envolvidos em diferentes circunstâncias e processos. Utilizar as linguagens cartográficas, gráficas e iconográficas e de diferentes gêneros textuais e as tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzindo conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
Competência específica 2. Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão dos processos sociais, políticos, econômicos e culturais geradores de conflito e negociação, desigualdade e igualdade, exclusão e inclusão, e de situações que envolvam o exercício arbitrário do poder. Essa competência prevê comparar e avaliar a ocupação do espaço, a delimitação de fronteiras e o papel dos agentes responsáveis pelas transformações. Os atores sociais na cidade, no campo, nas zonas limítrofes, no interior de uma cidade, região, estado ou mesmo entre estados, produzem diferentes territorialidades que envolvem variados níveis de negociação e conflito, igualdade, desigualdade, inclusão e exclusão. Dada essa complexibilidade de relações, é prioritário levar em conta o raciocínio geográfico e estratégico, bem como o significado da história e da política na produção do espaço. São habilidades da competência 2. Analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital nos diversos continentes, com destaque para a mobilidade e fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais e culturais. Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas das sociedades contemporâneas, fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais, entre outros, bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais. Contrapor os diversos significados de território, fronteira e vazio espacial, temporal e cultural, em diferentes sociedades, contextualizando e relativizando visões dualistas como civilização, barbárie, nomadismo, sedentarismo e cidade-campo, entre outras. Comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e a formação de territórios, territorialidades e fronteiras, identificando o papel de diferentes agentes, como grupos sociais e culturais, impérios, estados nacionais e organismos internacionais, e considerando os conflitos populacionais internos e externos, a diversidade étnico-cultural e as características socioeconômicas, políticas e tecnológicas. Analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econômicas, ambientais, políticas e sociais, no Brasil e no mundo contemporâneo, com destaque para as culturas juvenis. Compreender e aplicar os princípios de localização, distribuição, ordem, extensão, conexão, entre outros, relacionando-os com o raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e da produção de espaço em diferentes tempos. A competência específica 3. Contextualizar, analisar e avaliar criticamente as relações da sociedade com a natureza e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de soluções que respeitem e promovam a consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global. Essa competência propõe analisar os paradigmas que conformam o pensamento e os saberes de diferentes sociedades e povos, levando em consideração suas formas de apropriação da natureza, extração, transformação e comercialização de recursos naturais, suas formas de organização social e política, as relações de trabalho, os significados da produção de sua cultura material e imaterial e suas linguagens. São habilidades da competência 3. Problematizar hábitos e práticas individuais e coletivas de produção e descarte, reuso e reciclagem de resíduos na contemporaneidade e elaborar ou selecionar propostas de ação que promovam a sustentabilidade socioambiental e o consumo responsável. Analisar e avaliar os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas à exploração de recursos naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de análise, considerando o modo de vida das populações locais e o compromisso com a sustentabilidade. Debater e avaliar o papel da indústria cultural e das culturas de massa no estímulo ao consumismo, seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas a uma percepção crítica da necessidade criada pelo consumo. Analisar os impactos socioambientais decorrentes de práticas de instituições governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas práticas e selecionando aquelas que respeitam e promovam a consciência ética socioambiental e o consumo responsável. Analisar e discutir o papel dos organismos nacionais de regulação, controle e fiscalização ambiental e dos acordos internacionais para a promoção e garantia das práticas ambientais sustentáveis. Contextualizar, comparar e avaliar os impactos de diferentes modelos econômicos no uso de recursos naturais e na promoção da sustentabilidade econômica e socioambiental do planeta.
Competência específica 4. Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transformação das sociedades. Essa competência propõe capacitar os jovens para compreender o significado do trabalho em diferentes sociedades, suas especificidades e os processos de estratificação social, presididos por uma maior ou menor desigualdade econômico-social e participação política. Com habilidades da competência 4, identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos e classes sociais, diante das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes espaços e contextos. Analisar e comparar indicadores de emprego, trabalho e renda em diferentes espaços, escalas e tempos, associando-os a processos de estratificação e desigualdade socioeconômica. Caracterizar e analisar processos próprios da contemporaneidade, com ênfase nas transformações tecnológicas e das relações sociais de trabalho, para propor ações que visem a superação de situações de opressão e violação dos direitos humanos. Identificar e discutir os múltiplos aspectos do trabalho em diferentes circunstâncias e contextos históricos e/ou geográficos, e seus efeitos sobre as gerações, em especial os jovens e as gerações futuras, levando em consideração, na atualidade, as transformações técnicas, tecnológicas e informacionais. Competência específica 5. Reconhecer e combater as diversas formas de desigualdade e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários e respeitando os direitos humanos. Essa competência prevê que os jovens sejam capacitados para compreender o funcionamento da ética em diferentes culturas, estimulando o respeito às diferenças culturais, religiosas, étnico-raciais, entre outras, a cidadania e os direitos humanos. Para a realização desse exercício, é fundamental abordar circunstâncias da vida cotidiana que permitam desnaturalizar condutas, relativizar costumes, perceber a desigualdade e o preconceito presente em atitudes, gestos e silenciamentos, avaliando as ambiguidades e contradições presentes em políticas públicas tanto no âmbito nacional como internacional. São habilidades da competência 5 compreender e analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, identificando processos que contribuem para a formação de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a autonomia e o poder de decisão, vontade. Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas, entre outros, desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade e preconceito, e propor ações que promovam os direitos humanos, a solidariedade, o respeito às diferenças e às escolhas individuais. Identificar diversas formas de violência, física, simbólica, psicológica, entre outros, suas causas, significados e usos políticos, sociais e culturais, avaliando e propondo mecanismos para combatê-las com base em argumentos éticos. Analisar e avaliar os impasses éticos políticos decorrentes das transformações científicas e tecnológicas no mundo contemporâneo e seus desdobramentos nas atitudes e nos valores de indivíduos, grupos sociais, sociedades e culturas. Por fim, na competência específica 6, participar pessoal e coletivamente do debate público de forma consciente e qualificada, respeitando diferentes posições, com vistas a possibilitar escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Nessa competência, propõe-se a abordagem da linguagem política, aristocracia, democracia, república, autoritarismo, populismo, ditadura, liberalismo, marxismo, fascismo, stalinismo, entre outros, mostrando como os termos passaram por mudanças ao longo da história. Portanto, cada uma das palavras precisa ser explicada e interpretada em circunstâncias históricas específicas. São habilidades da competência 6 relacionar as demandas políticas, sociais e culturais de indígenas e afrodescendentes no Brasil contemporâneo a processos históricos das Américas e ao contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual. Identificar, caracterizar e relacionar a presença do paternalismo, do autoritarismo e do populismo na política, na sociedade e nas culturas brasileira e latino-americana, em períodos ditatoriais e democráticos, como formas de organização e de articulação das sociedades em defesa da autonomia, da liberdade, do diálogo e da promoção da cidadania. Compreender e aplicar conceitos políticos básicos, Estado, poder, formas, sistemas e regimes de governo, soberania, entre outros, na análise da formação de diferentes países, povos e nações e de sua experiência política.
Conhecer e discutir o papel dos organismos internacionais no contexto mundial, com vistas à elaboração de uma visão crítica sobre seus limites e suas formas de atuação. Analisar os princípios da Declaração dos Direitos Humanos, recorrendo às noções de justiça, igualdade e fraternidade, para fundamentar a crítica à desigualdade entre os indivíduos, grupos e sociedades, e propor ações concretas diante da desigualdade e da violação desses direitos em diferentes espaços e vivência dos jovens. Nós gostaríamos de agradecer a atenção de todos nessa ação de capacitação e lembramos que, apesar de destacarmos os principais pontos do documento, nada substitui a sua leitura e estudo. Estamos à disposição para debater os temas aqui apresentados e gostaríamos de lembrar que todas as informações aqui apresentadas foram retiradas do texto da BNCC Etapa Ensino Médio, publicado em 2020 pelo Ministério da Educação e da Cultura.